ah, com as pessoas e para alcançá-las para Cristo. Tá bom, eu só tenho mais 21 minutos, Marcos. Você acredita nisso? Então, eu não vou deixar ninguém falar mais e eu vou seguir aqui para te dar um exemplo do que nós temos feito nesses grupos pequenos. E eu vou simular aqui, vou usar o nome de pessoas que eu Olha, estou vendo aqui na tela. você tem amanhã, você tem segunda e terça também, não se esqueça, não Ah, mas queira para a ir. liderança é só hoje, né? Com essa turma, Hoje sim. foi convidada a liderança, então eu vou aproveitar fazer isso hoje com a liderança e depois eu vou fazer com a igreja na segunda e na terça. Eu espero que os irmãos que estão hoje possam voltar para dar apoio e possam me ajudar a explicar esses conceitos e nos abençoar. Ok. Então, o que nós fazemos? Tá? Suponhamos que o grupo é eu, Marcos Sacramento e Carlos Santana. E nós decidimos que vamos encontrar 10 horas da noite de quarta-feira, porque é o único horário que nós temos. Ou no prédio da igreja, ou numa praça, ou na praça de alimentação de um shopping, não importa o local. Mas depois de marcado o horário e depois de marcado o local, é irrevogável. Nós temos que ensinar as pessoas a ter compromisso com a igreja e com Deus desde o primeiro dia. É claro que pode haver eventualidades, então nós conversamos, desmarcamos o encontro. Mas aquilo vira, aquele dia, aquela hora, vira responsabilidade. Mas às vezes sua esposa adoece, seu filho, ou você mesmo, ou acontece um imprevisto, o trânsito. Eu que moro aqui na região da 381 na BR, isso aqui às vezes tem acidente, fica tudo agarrado. Eu falo, irmão, eu estou indo para o meu encontro, mas não vou chegar, porque eu estou parado no trânsito. Imprevistos acontecem, mas não falta de responsabilidade. Isso não pode existir. Se marcamos o dia, se marcamos o horário, é sagrado para nós. Número 2, encontramos. Então tá eu, Marcos e o Carlos Santana, 10 horas da noite. Então nós reunimos e sentamos e batemos papo e cumprimentamos. E aí, então, começamos nosso encontro, eu vou dizer oficial, porque uma hora você tem que começar a coisa. Rimos, brincamos e começamos. Então, eu vou perguntar para o irmão Marcos, não tem um líder entre nós. Cada semana, um conduz a reunião, porque ao mesmo tempo estamos treinando os irmãos a reproduzir esse tipo de reunião. Então, suponhamos hoje sou eu, semana que vem seria o Marcos, na próxima semana seria o Carlos, e a gente fica fazendo esse rodízio. Não existe um professor. Existe irmãos que se reúnem. Olha o termo que eu vou usar agora. Voluntariamente. É quem quer fazer. Voluntariamente. Marcou o dia, marcou o horário, é sagrado e a gente então vai nos encontrar. Então, eu começaria nosso encontro fazendo algumas perguntas para o Marcos e para o Carlos. Irmãos, o que aconteceu na sua vida essa semana pelo qual você pode dizer, Deus, eu te agradeço? E o Marcos fala, o Carlos fala, e eu também falo. E eu vou falar o que aconteceu nessa semana, que eu posso dar graças a Deus. O Marcos e o Carlos não vai falar, porque eu não sei se é possível ter esse feedback aqui ao mesmo tempo, por estar online, eu não sei. Mas eu vou falar. Minha filha é advogada e ela perdeu uns processos, literalmente sumiu, desapareceu. Depois de procurarmos por horas, domingo à noite, já tínhamos ido para a casa do Senhor, já tínhamos participado da ceia, já tínhamos almoçado, já tínhamos feito tantas coisas naquele dia, e ela precisava daquele documento na segunda-feira, bem cedo. E depois de revirar tudo e nada de encontrar, nós oramos. Nós devíamos ter orado primeiro, teríamos poupado muito trabalho, mas trabalhamos primeiro e depois oramos. Deus, mostra onde está.
porque nós não sabemos. Se está aqui, nos mostre. Irmão, eu vim e sentei aonde eu estou sentado agora, falando com vocês. Eu abri a minha gaveta. Eu não sei como aqueles documentos veio parar aqui. Mas por ela ser advogada, vidas estava em jogo na segunda-feira. Ela é advogada na área criminal, então tinha vidas em jogo na segunda-feira. Eu abri a gaveta, os documentos estavam aqui. Eu comecei a ler o documento, ela chegou, minha esposa chegou, e nós demos graças a Deus. Mas nós podemos agradecer pelo ar que nós respiramos. Quanta gente hoje está no leito de hospital, tentando um pouquinho de ar e não tem, a não ser por máquina. Pelo alimento, por coisas simples. Por uma ovelha perdida que chegou na congregação esses dias. Então, cada um tem alguma coisa. Deus está agindo na nossa vida, Ele está fazendo coisas e nós podemos agradecer. Passado esse momento de agradecimento, então eu vou perguntar para o Carlos e para o Marcos. Marcos, Carlos, durante essa semana, o que te preocupou, ou quais as tensões que você está envolvido nela, ou quais os problemas que você está enfrentando, para que o grupo possa orar. E aí todos falam, então eu vou falar minhas dificuldades. Eu tenho orado e pedido a Deus, diariamente, que Ele não deixe eu desanimar. Porque recentemente, eu já compartilhei isso com os irmãos, eu estou compartilhando para dizer o que acontece nesses grupos. Eu compartilhei com alguns irmãos que aquelas coisas que me davam alegria e prazer, como evangelizar, como pregar a palavra, como estar na casa dos irmãos, como estar em casa com a minha família, a alegria foi embora. E talvez por causa de tanto estresse e cansaço, tentando manter as coisas funcionando nessa pandemia, o Instituto continuou. Domingo que vem nós vamos ter a formatura de 19 alunos, dar assistência aos alunos, dar assistência a 150 membros da nossa congregação. Me pesa essa responsabilidade, junto com outros irmãos. Cuidar da saúde emocional da minha família, minha sogra doente, minha mãe doente. Então eu falei, irmãos, parece que eu estou num estágio depressivo. Eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. E muitos irmãos têm orado por mim, e eu estou animado aqui diante de vocês hoje. Eu não estou abatido. E se eu tivesse, eu falaria. Minha vida está revelada diante de Deus. Eu não tenho nada para esconder dos meus irmãos. Amém, amém, irmão. Nada. Então eu tenho amigos, irmãos, que eu compartilho minhas lutas. Aí o Marcos falaria das lutas dele, das dificuldades dele. O Carlos Santana faria a mesma coisa. Passado esse tempo, então nós abrimos a Bíblia e nós estamos lendo a história de Jesus relatada no Evangelho de Lucas. Depois vamos ler o livro de Atos, depois vamos ler o Apocalipse. Não importa o que a gente vai ler, mas começamos contando a história de Jesus. E aí, quando abrimos aquela passagem e lemos, eu vou ler uma parte, o Marcos leria outra parte, o Carlos leria outra parte. Pode ser um estudo que você já tem. Alguém lê um versículo, um parágrafo. Mas depois da leitura, então eu pediria para o Carlos, Carlos, você pode recontar a história que nós acabamos de ler? Com as suas palavras. E o Marcos pode acrescentar alguma informação que ele não viu. Eu posso acrescentar algo que ele não percebeu naquele texto. Mas se ele falou tudo que o texto falou, então, glória a Deus, que bom, isso mesmo. Vamos passar para o próximo. Aí o Marcos leria a parte dele. Aí fazemos a mesma dinâmica e eu leria a minha parte e a gente faria a mesma dinâmica. Irmãos, eu não tenho tido nenhum encontro desses com menos de 3 a 4 horas. Não é apenas 1 hora de estudo bíblico. São 3 horas.
Por isso que todos têm que fazer. Porque eu não vou conseguir fazer isso com muita gente. Mas se esses 2 irmãos que eu já tenho feito com outros, nós começamos no mês de novembro esse trabalho, antes da pandemia. Em abril, parece, todo o país fechou. Nós já estávamos com 75 grupos pequenos de 3. Em novembro até abril. Estava dobrando, porque pessoas estavam começando. Aí hoje, nós estamos na casa, nós temos feito online, alguns poucos presenciais, por causa de problema da pandemia, mas estamos fazendo. De 120 membros, fomos para 150 membros. Dos quais algumas ovelhas perdidas voltaram e outros batismos aconteceram. Então, quando nós lemos a Bíblia, então nós fazemos essas perguntas. O que o texto está nos falando sobre Deus, sobre as pessoas envolvidas naquele texto e o que vamos colocar em prática desse texto. Se o texto é sobre oração, por exemplo, então vamos orar mais essa semana. Vamos dedicar mais tempo à oração, uns aos outros. Aí no segundo encontro acrescentamos uma próxima pergunta que aí vai acontecer para sempre, essa pergunta. A única novidade do segundo encontro em diante é, tudo bem, Marcos e Carlos, desde a semana passada, né, que nós vimos sobre aquela lição, por exemplo, sobre o casamento lá da Maria, do José, você compartilhou aquela lição com alguém? Lembra que você falou que ia fazer? Você fez? Suponhamos que não. Irmãos, se nós não compartilharmos as Escrituras com outras pessoas, nós não vamos conseguir multiplicar. E nós decidimos abraçar a multiplicação. Então nós vamos essa semana tentar de novo compartilhar com alguém aquele texto que nós lemos, aquela passagem que nós estudamos, compartilhamos juntos. Então, no meu caso, o Marcos me perguntaria: tá bom, Giovanni, você disse que estava num quadro depressivo, triste, sem ânimo. Como foi sua semana? Teve mais alegria? Você propôs, junto da gente, tirar um tempo para fazer algo, uma atividade de lazer com a sua esposa? Você conseguiu? E nós vamos nos cobrando, irmãos. E se você não gosta de ser cobrado, isso não é para você. É um dos graves problemas das igrejas de Cristo também, irmãos. Ninguém presta conta de nada para ninguém. Ninguém. Você já viu missionários? Eu vou tocar na pele de todo mundo, tá bom? Você já viu missionários americanos ir diante da congregação que estão servindo, dizendo: irmãos, este mês nós fizemos estas obras, esses trabalhos, e eu estou prestando conta. Nós precisamos desses recursos, nós não temos esse recurso, e nós precisamos levantar esses fundos. Que dia que você viu isso acontecer? Eu nunca. Entre nós, nacionais, eu não estou dividindo o grupo, mas eu estou dizendo que parte da liderança. Se os membros não veem isso em nós, eles não vão praticar. Eu lembro, Alan, da última vez que eu preguei em Curitiba. O presbitério tinha sido acabado de ser formado lá. E eu convidei a igreja para receber a oração dos presbíteros naquele evento. Foi um grande evento naquela ocasião. Porque a Bíblia diz que se os irmãos estão enfermos ou enfrentando problemas, eles devem chamar os presbíteros para orar por eles. Que dia nós ouvimos alguém relatar, dizendo
Eu vou prestar conta do meu trabalho para a congregação local. Às vezes reportam para congregações no exterior e fazem bem e devem, mas local. Irmão, nós estamos tendo essas lutas. E estamos com um casal que está amaziado e eles querem batizar. O que vamos fazer? Vamos ajudá-los a casá-los. Precisamos de dinheiro, sei lá o quê. Vamos fazer alguma coisa. Mas a igreja fazendo. Então, essa pergunta de cobrança vai existir. Essa prestação de contas vai existir. Mas não é de uma forma arrogante, não é de uma forma autoritária. E se eu não consigo fazer algo, eu vou falar com o meu grupo, eu vou dizer, irmãos, eu não consegui essa semana, minha vida virou um caos, eu nem consegui orar. E nós falamos de oração na semana passada, eu nem consegui. E se eu estou lutando no meu casamento, eu vou expor. E se eu estou lutando com pessoas na igreja que estão lutando com problemas, por ser um dos presbíteros da igreja, eu não vou expor o nome da pessoa, porque eu não tenho esse direito, mas eu vou falar, ô Marcos, hipoteticamente, se uma pessoa estiver enfrentando um problema com droga, o que você aconselharia? E nós vamos estar nos ajudando a fazer a obra de Deus, cooperando com a obra de Deus. E aí, essa cobrança vai ser antes, sempre antes dos agradecimentos e dos pedidos de oração e do estudo da Bíblia, porque logo que o estudo da Bíblia surge, seja de um livro, seja de uma passagem, seja de um tema, não importa. Se é na praça de alimentação do shopping, eu estou encorajando os nossos jovens aqui de Betim, depois que passar a pandemia, eles irem para as praças de alimentação do shopping que nós temos aqui na cidade. Nós temos 4 shoppings aqui na cidade, para que eles sentem na praça de alimentação e fiquem lá. Se nós precisarmos de pagar o lanche dele, o presbitério da congregação de Betim vai pagar, para eles ficarem lá na praça, comendo, conversando, fazendo discipulado. Mas com a Bíblia, não com o celular, com a Bíblia aberta, para atrair outras pessoas. Porque se eles vão com o celular, eles podem fazer tudo perfeitamente, mas as pessoas passando não vai identificar aquele grupo como um grupo diferente. Mas com a Bíblia em papel, na mesa, lendo, rindo, conversando, orando. Eu termino essa exposição porque eu só tenho 4 minutos, mas eu fiz uma apostila, eu te mandei no grupo da família, eu te mandei várias vezes pedindo correção. Se eu não te mandei ainda, você manda seu número para o grupo da família e os irmãos podem encaminhar, ou eu posso encaminhar. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: vá onde as pessoas estão. E onde elas estão? Nos bares, nas ruas, nas praças, nos shoppings, nas casas. Eu estou falando do tempo normal da vida, não estou falando nesse período de pandemia, tá, irmãos? Estou falando no dia a dia, da vida normal. Onde estão as pessoas? Mas tome o propósito. Se você encontra uma família de paz num bairro distante de qualquer congregação das igrejas de Cristo, eu quero te pedir uma coisa no nome de Jesus Cristo. Não leve aquela família para qualquer prédio ou para qualquer congregação da igreja de Cristo. Comece uma nova igreja de Cristo na casa daquela família. E à medida que crescer ao ponto da casa não aguentar mais, o número de pessoas vá para uma escola, vá para uma praça, aluga uma loja, compra um terreno, estabelece uma nova congregação. Porque qual tem sido nossa prática? Nós temos trazido as pessoas para dentro dos nossos prédios. E elas perdem a influência das comunidades de onde elas existem.
Só para você ver como é complicada a nossa congregação em Betim. Nós temos membros de 7 cidades diferentes em Betim. Foi um erro que nós cometemos no passado, que nós queremos corrigir. Nós queremos ajudar essas famílias, com a graça de Deus, coração dos irmãos, a começarem uma congregação naquela cidade, onde eles vêm de lá para cá, gente. Eles vêm. E são os primeiros a chegarem, são os primeiros a participar. Eu estou falando no tempo normal da igreja, tá? Hoje nós estamos tendo culto presencial e online. Muitos dos irmãos estão em casa participando do culto em casa. Não assistindo, participando, orando juntos, comendo a ceia no mesmo momento que os que estão no prédio. Participando, não assistindo. Então, nós queremos aproveitar essas famílias que já estão nessas cidades próximas daqui e começar a igreja já está lá, porque eles já estão lá, mas organizar uma comunidade onde eles podem compartilhar o evangelho e talvez nos próximos anos 7 novas congregações vai nascer da congregação de Betim. É o nosso desejo, é o nosso sonho, porque as pessoas moram tão longe e eu quero o meu prédio lotado, gente. Eu quero o prédio cheio, mas eu quero que você guarde essa ilustração. Nós podemos decidir ter uma igreja elefante. O que é uma igreja elefante? É uma igreja que tem uma estrutura maravilhosa, onde ela é grande, onde tem prédios magníficos, onde tem uma estrutura maravilhosa. E eu não estou contra essas igrejas. Pelo contrário, que haja mais e mais e mais e mais dessas igrejas elefantes. Mas você sabia que um casal de elefante para gerar um outro elefantinho leva sabe quantos anos? 3 anos. E só pode ter um bebê de cada vez. É difícil reproduzir igrejas elefantes, porque demanda milhares, como eu falei, já usamos milhares e milhares de dólares, de reais, desde que a primeira equipe chegou no Brasil até hoje. Já usamos. E quando eu pensei de dar um nome, não é para depreciar, mas para dizer que é difícil reproduzir um prédio, por exemplo, como o prédio da Igreja do Centro, em Venda Nova. É quase impossível. Dentro da nossa realidade financeira, que seria uma igreja grande, com uma estrutura bacana, com presbítero, uma mega estrutura para manter tudo aquilo funcionando. Glória a Deus. Mas você já pensou em igreja coelho? Igreja coelho, você já viu? Eu não sei se alguém aqui já criou coelho. Eles podem reproduzir várias vezes no ano e 7 coelhinhos de cada vez. Então, é mais fácil produzir, onde não precisa de um prédio enorme, de uma estrutura gigantesca, mas uma família de paz que recebe o evangelho, que tem influência no bairro, que compartilha o evangelho com aquelas pessoas, e que quando a casa fica pequena, muda para um espaço maior, seja uma escola pública. Muitas das nossas igrejas aqui em Belo Horizonte mudou por um tempo para uma escola pública e depois conseguiu um terreno e construiu um prédio. E à medida que essas igrejas vão crescendo, elas vão ganhando essa estrutura com presbitério, diaconato, mais evangelistas, reproduzindo outras congregações, a princípio pequenas, de uma família, 2, mas trabalhando, logo tem várias famílias. Para não dizer que isso é utopia, quando eu vim para Betim,
eu tinha apenas 5 irmãos comigo. Nós já chegamos a uma casa de 200 e poucos membros. Depois enviamos uma equipe para montar essa igreja elefante. E não tivemos muito sucesso, não. Apesar de ter um prédio, apesar de ter uma estrutura própria, a igreja não cresceu. Porque os missionários preferiram brigar do que servir o Senhor e uns aos outros. Mas no mundo todo, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 100 membros espalhados que saiu de Betim no mundo todo, que são fiéis, que estão servindo Cristo na África, nos Estados Unidos, para sua informação, na Argentina, no Chile, no Brasil, em vários lugares no Brasil. E eu tenho o nome de todos eles. De tempos em tempos, nós reunimos e perguntamos, onde estão os nossos membros? E nós fazemos uma lista. E nós lembramos daqueles que saíram para, às vezes por causa de trabalho tiveram que mudar, às vezes por causa de família tiveram que mudar, mas estão em Cristo, numa das igrejas de Cristo na sua cidade, ou começando uma congregação a partir da sua família, com a nossa supervisão. E hoje, pela bondade de Deus, somos responsáveis por 150 irmãos aqui, e que está sendo um desafio para todos eles repensar a forma que nós temos trabalhado nas últimas décadas e voltar para a simplicidade de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. A princípio, adotamos o livro de Lucas. Eu tenho todos os comentários que eu já fiz, com apoio de irmãos e de reuniões que tivemos, que eu posso mandar para você, mas não é para você levar para estudar com a pessoa. Você pode ler, reler, mas quando você só vai com a sua Bíblia aberta, lida, coração, pedindo Deus para se mostrar, se revelar, porque Deus se mostra aos humildes de coração, aos contritos de alma. Obrigado, irmãos, por me ouvir por 2 horas. Obrigado pelos comentários.